Olá, tudo bem? Aqui nesta aula falarei sobre a fenomenologia de Edmund Husserl. Neste trabalho, falarei um pouco sobre a dimensão do contexto histórico em que Husserl viveu e, a partir disso, como ele pensou o estudo do fenômeno, algo que desde Descartes, no século XIX, com a filosofia de Kant, Hegel, eles vão descobrindo o termo fenômeno. Além disso, vamos também mergulhar lá nos gregos de Platão, como Platão entende a dimensão do fenômeno. E como Husserl, bebendo nesse estudo, buscou, a partir do estudo do fenômeno, identificar o papel da consciência do homem na forma de promover e de criar conhecimento. Husserl viveu na segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Então ele vai viver um contexto em que o conhecimento que está sendo produzido acontece entre uma tensão entre o conhecimento científico, o método científico, numa perspectiva de querer absorver o conhecimento da filosofia, em que a filosofia deveria estar no segundo plano, porque a forma de conceber o conhecimento verdadeiro é por meio da experiência empírica, por meio do método científico. Assim, era como se estava se reinando esse pensamento positivista. Em detrimento a isso, também corroborava-se com as ideias sociológicas, Marx, o liberalismo. Então, tudo se apoiava naquilo que era material e naquilo que era social do homem. Mas na parte interna do ser humano. O ser humano, qual é a estrutura do homem? Qual é o sentido das coisas em que o homem ele enxerga e percebe a realidade? Então, isso era uma problemática, a qual, pela lógica, pela matemática, Russell ele vai identificando que, de forma interna, subjetiva do homem, existe algo, ou seja, uma essência nas coisas em que o homem, pela sua consciência, é capaz de descobrir e descrevê-la, independente até de uma experiência ali empírica dentro de um método científico. Então, Russell ele vai levar também dialogar com a ciência, buscando trazer também o uso de um método, mas um método que ele vai chamar fenomenológico. Russell ele fala o seguinte: a meta ideal da filosofia continua sendo puramente a concepção do mundo, que precisamente em virtude de sua essência não é ciência. Pelo fato de conhecer ideias, o homem se torna um homem novo que, vivendo na finitude, se orienta para o polo do infinito. Ou seja, Russell ele teve que filosofar. Não dá para viver a vida, buscar o conhecimento das coisas sem passar pela filosofia, porque isso é algo que está na essência do homem e que se manifesta, isso desde a antiguidade, desde que o homem percebeu a sua ciência da razão. Então, a parte teórica e fenomenológica vamos entender a fenomenologia como o fenômeno do logos, ou seja, tudo aquilo que aparece, se manifesta e se revela. Platão entendia o fenômeno como algo falho, pois os sentidos eles podem enganar. Hume ele já traz essa ideia dessa tensão entre ciência e filosofia, colocando que as ideias ou percepções mais fracas são cópias das impressões ou percepções mais vivas. A experiência seria a base de todo conhecimento, que podemos chamar de raciocínio sobre questões de fato. Ou seja, essa questão de supervalorizar a experiência para a obtenção do conhecimento. Assim, Kant ele vai entender o fenômeno como uma percepção humana do mundo, ao contrário do mundo tal como ele existe, independentemente da percepção humana. Assim, ou seja, a coisa em si mesma. Assim, Husserl também dialoga um pouco com Kant nesse sentido, de perceber o fenômeno presente na própria coisa a qual está sendo analisada, e que é ela que se manifesta, e aí o homem precisa, pelo ato da consciência, encontrar a essência do objeto a qual está sendo estudando, observando, analisando, enfim. Hegel entende a fenomenologia
como um saber da experiência que faz a consciência. Em Hegel, quando ele vai falando da dimensão do espírito humano, da natureza do homem, em que a experiência que faz a consciência do homem. Então, Hegel já vai entender dessa forma. Ou seja, tanto Kant como Hegel vão entender o fenômeno como algo mais subjetivo. Assim, Russell também não rompe com o subjetivismo, mas ele também entende que o homem ele precisa não estar nem tão radical no objetivismo das coisas, como também ele deve perceber a falha, a falibilidade dos seus sentidos na forma de perceber a realidade. Então, o que caracteriza a fenomenologia husserliana? Ele parte desse problema da relação entre filosofia e ciência e como fundamentar a matemática e a lógica. Ou seja, procura um fundamento. Logo, é preciso colocar-se acima de mera experiência prática e despir-se de todos os preconceitos, orientando-se apenas para a evidência da coisa que se manifesta. A evidência apodítica. Ou seja, destituindo de toda possibilidade de seu contraditório. Ou seja, você, quando vai analisar o objeto, você faz uma redução de juízo, uma suspensão do juízo. Você não vai julgar aquele objeto antes de ter a interação com ele, mesmo que já tenha tido anteriormente, a priori. Então, a fenomenologia ela entra como uma ciência fundamentadora que se baseia na análise reflexa do conteúdo do ato de pensar. Ou seja, como por meio da consciência do ato de pensar, quais as técnicas, métodos que aí Russell desenvolve esse método para que o homem ele consiga ter uma boa percepção que não falhe os sentidos e que possa ter um entendimento da essência da coisa a qual se observa. Então, a fenomenologia é essa ciência descritiva das essências da consciência e de seus atos. É um método de evidenciação. A intuição das essências, a gente passa pela percepção do sentido da experiência, o fenômeno como a compreensão da vivência intencional, uma investigação eidética, ou seja, a fundação é uma relação significativa, a busca, a fonte originária do verdadeiro conhecimento, ou seja, abandona todos os saberes anteriores, que eu falei anteriormente, faz uma suspensão do juízo, ou seja, aquilo que já tinha tido de conhecimento sobre aquele objeto, você suspende e assume uma nova forma de conhecer aquele objeto para que se possa reafirmar aquilo que já se conhece ou ter um novo entendimento sobre aquela coisa, para se fixar nas coisas e nos seus problemas de forma imediata. Ou seja, fica nos objetos ideais. Onde se situam as essências? Assim, Russell parte dessa pergunta. Onde está a essência que eu quero entender daquele objeto? Ou seja, no mundo inteligível ou no mundo sensível? Assim Russell ele vai até Platão vendo isso. Mas Russell responde que não está no mundo inteligível nem no sensível, mas está na consciência, que é a união dos dois, que é uma correlação dos dois. Assim, Russell ele faz esse diálogo também com Platão. Então, a intencionalidade, ou seja, o ato de conhecer, é o elo em que vai ligar o objeto que se manifesta, o fenômeno, que é a coisa em si mesma, para o ato do conhecimento da essência daquela coisa. A consciência é uma atividade constituída por atos. A percepção, a imaginação, a volição, a paixão, ou seja, que visa algo, um sentido, aquilo que é percebido, imaginado e desejado. O ato de consciência, ele tem essa correlação entre a consciência e o objeto, como eu falei anteriormente. E o dinamismo do espírito que dá ao mundo o seu sentido. O fenômeno, que é a vivência intencional, original, a percepção da coisa mesma, o ato de preenchimento de sentido. Tudo que existe é fenômeno e só existe em fenômeno. Presença real de coisas reais na consciência. Busca os elementos constitutivos e suas leis. Não é representação, é afirmação de validade. Normativamente orientada, estrutura normativa ou inferencial e não psíquica. Ou seja, são relações de sentido. Então vamos para o método fenomenológico. Então Russell, na sua estratégia de fazer o ato de conhecer a coisa, o objeto, ele desenvolve esse fenômeno.
em que parte pela teoria da Epoché, a teoria da redução, a redução fenomenológica, a redução eidética, a redução transcendental, para que se chegue no ato de conhecer aquilo que é conhecido e possa se entender o que de fato significa aquela matéria, a Rilé. Então, vamos para a teoria da Epoché. Temos a suspensão do juízo dos elementos naturais. Abster-se de julgar, por entre parênteses, um objeto. Visa a esfera da correlação intencional entre ato, noese, e objeto, noema. Ou seja, aquilo que é o ato do conhecer da consciência, em busca perceber os elementos em que aquele objeto manifesta. Então, o homem ele vai entender aquilo que é imanente e aquilo que é transcendente. Por exemplo, se eu identifico um objeto, vamos dizer aqui uma garrafa, e você olha para aquela garrafa e identifica todas as características daquela garrafa se manifesta. Porém, aquilo é imanente, aquilo é o que se manifesta. Mas existe algo naquela garrafa, em essência, que não está escrita e nem evidenciada no ato ali que se está se observando. Por exemplo, onde aquela garrafa foi feita, né, a data de fabricação, como é que aquela garrafa foi parar ali, quem foi que levou ela até aquele objeto, até aquele espaço, aquele local, a quem pertence aquela garrafa, por onde aquela garrafa passou, né, antes de chegar aqui. Todas essas perguntas que eu estou fazendo são realidades que transcendem ao que está sendo observado. Aqui eu só estou falando do exemplo da garrafa que se mostra. Eu não estou aqui falando mais nada além disso, nem sei, porque aquilo não se mostra. Porém, todos esses atos, essa sequência de ações de terceiros, levaram a garrafa a estar ali naquele momento, naquele dado momento, naquele local, naquela hora. Entende? Ou seja, existem outros fatores que transcendem e que são elementos que constituem aquela garrafa e o estado daquela garrafa. Outro exemplo, o triângulo. Assim, Russell ele tratava muito a matemática. Então, numa das suas obras, ele usa o exemplo do triângulo. Por exemplo, um triângulo, por si só, na linguagem do termo triângulo, é um objeto de 3 lados. Então, quando você imagina um triângulo, é o quê? Imagine na sua mente agora um triângulo. Um triângulo, ele é esse objeto de 3 lados, uma forma geométrica de 3 lados. Não tem como você pensar um triângulo quadrado. Um triângulo quadrado já não é um triângulo, é uma outra coisa. É um objeto retangular, quadrado, um polígono de 4 lados, enfim. Mas não pode ser um triângulo. Ou seja, em essência, aqui quando eu olho um objeto de 3 lados, antes de chamar de triângulo, eu faço a suspensão do juízo. É um objeto ali de 3 lados, certo? Ou seja, não é de 4 nem de 5, é um objeto de 3 lados. Na minha mente, na sua mente, você consegue imaginar um objeto de 3 lados. E nesse objeto de 3 lados, você vai dar um nome a ele de quê? De triângulo. Ou seja, você já teve uma experiência anteriormente, a priori, do que é um triângulo. Então, esse é um outro exemplo que Russell ele gosta também com as formas geométricas de trabalhar o exemplo e exemplificar essa redução dos sentidos e do juízo para se poder conhecer o objeto a qual se está estudando. A teoria da redução. Ele é o problema, ou seja, o problema não é o mundo, mas o seu significado. O que isso significa? Que a mudança de atitude na análise do fenômeno puro deixa o ego cogito cartesiano para pensar o cogito e sua cogitata, a sua vivência. Assim também ele cita também Descartes aqui, também Russell, quando ele vai entender em que o fenômeno empírico ele manifesta uma essência, a sua essência. Então, acontece essa suspensão de crença no mundo exterior e se coloca numa atitude transcendental, condição de aparição desse mundo e doadora do mundo. A redução eidética, que é a transição da atitude natural, os fatos para a atitude eidética, é essencial em busca dos objetos gerais intuitivos, não para comparar e concluir, mas reduzir e purificar o fenômeno. Não nega o objeto natural e nem coincide com ele. Ele fixa na essência da vivência, análise mental, dando-lhe a certeza de ser impossível pensar de outro jeito. Então,
define-se assim a essência dos objetos. A essência é o sentido ideal do objeto produzido pela atividade da consciência. A consciência, ela que produz a dimensão de identificar o sentido ideal daquele objeto, ou seja, a sua essência. Ou seja, tudo acontece por esse esforço do pensamento, em busca do sentido ou de ser fundamental do fenômeno, a verdade universal. E assim define-se a essência dos objetos. A essência é o sentido ideal do objeto produzido pela atividade da consciência. É o esforço do pensamento em busca do sentido ou do ser fundamental do fenômeno, a verdade universal. Então, a redução transcendental, ela também entra como essa consciência do mundo como um fenômeno puro. A suspensão do caráter existencial do sujeito, cognoscente de seus atos psicológicos, o eu absoluto apodítico, a apreensão em si mesma do caráter absoluto cuja existência não pode ser contestada, o imediato das coisas, o fenômeno, objeto intencional, puro aparecer do ser, reflexão sobre o ato estrutural em suas formas constitutivas ou estruturas transcendentais. Então, só para a título de classificação, como aqui já falamos, o termo noese é o ato conhecedor, que é uma atividade da consciência. Aquilo que ele percebe e coloca aqui. Ele parte do eu, ou seja, do sujeito, e a sua consciência informa os dados materiais, na ordem a constituição ou designação do objeto como puramente significado na e para a consciência. E é uma vivência subjetiva, porque é o perceber, o imaginar, o lembrar, o querer, é algo que está dentro do interior da pessoa, do sujeito ao qual está observando. E temos o noema, que é o ato conhecido, o significado. É a projeção dos dados para a designação do objeto, aquela linguagem a qual se pode extrair daquele objeto, daquele significado do objeto, que a essência do objeto manifesta. É o ato considerado pela reflexão em seus diversos modos de ser dado. Aquilo que é percebido, recordado, imaginado, tudo isso dentro da consciência das faculdades do psicológico, né? A imaginação, a vontade, né? A memória. Então, todas as faculdades do homem, do psicológico do homem, vão ali compor a sua consciência e como ferramenta de poder produzir o conhecimento. E a partir disso existe a matéria, que é o complexo dos predicados e dos modos de ser dados pela experiência. Ou seja, a árvore verde, iluminada, alta, ou seja, as características do material, né? Os atributos daquele material, daquela matéria, do ser. E esses atributos que estão ali ligados ao ser vão fazendo parte da matéria a qual a consciência vai extrair as informações e realizar o ato de conhecer. E aí a gente entra na intersubjetividade transcendental, que é essa relação entre as consciências, entre o subjetivo. A experiência mediata através do corpo animado que eu tenho do outro, irredutível a mero polo intencional da minha subjetividade, ou seja, a relação entre as demais subjetividades, chegando a um consenso universal, né, daquilo que se diz ser conhecido. Ou seja, o método fenomenológico ele é derivado de uma atitude sem pressupostos para proporcionar ao conhecimento filosófico as bases sólidas de uma ciência com evidência apodítica, analisa dados inerentes à consciência e não especula sobre cosmovisões, isto é, funda-se na essência dos fenômenos e na subjetividade transcendental, pois as essências só existem na consciência. É descritivo, conduzindo a resultados específicos e cumulativos, como nas investigações científicas. E é um saber necessário, conduz à certeza, busca a raiz de toda a atividade filosófica e científica. Ou seja, ele não vai romper com a ciência, nem com o método científico, mas ele vai usar até do subsídio do método científico para desenvolver um método fenomenológico. Só que ele acontece no uso da consciência do ser humano, do sujeito ao qual está estudando o objeto. E assim, obrigado, até a próxima aula.